Vamos agora, então, para a nossa entrevistada, sem demorar nem mais um minuto. A Lia Valls Pereira está conosco, ela é chefe de Departamento de Análise Econômica da UERJ, Senior Fellow da SEBRE, pesquisadora associada do FGV-IBRE. Professora, seja muito bem-vinda. É ótimo contar com a sua presença aqui no Mercado Aberto. A senhora é uma grande conhecedora de comércio exterior. Por isso, eu queria aproveitar até o seu olhar mais amplo e mais histórico sobre esse movimento, porque a gente costuma olhar só para o tarifaço no que concerne ao Brasil. Mas é como se fosse um reordenamento mesmo da geoeconomia e do comércio internacional que Donald Trump está promovendo com essa escalada tarifária, com essa guerra comercial contra o resto do mundo. Eu queria que a senhora apontasse para a gente o que está mudando fundamentalmente com essa guerra comercial promovida por Donald Trump e o que isso vai resultar. Qual será o resultado disso e se a gente consegue encontrar em algum outro momento histórico um precedente para o que estamos vivendo e vendo hoje? Ok, bom dia, obrigada pelo convite. A gente está vivendo um momento agora do tarifaço, mas a fragilidade das regras do comércio internacional, essa discussão, esse debate já remonta a tempos atrás, tá? Você teve um período de grande movimentação, que era a época que chamava globalização, a expansão das cadeias globais de valor. Em 2008, com a crise financeira, né, que acabou sendo uma crise mundial, você começa já a discutir alguns pontos, né, de que a globalização, que já havia esse debate um pouco, né, os efeitos que ela tinha, se ela, embora tivesse reduzido como um todo a pobreza no mundo, em termos de dentro dos países, muitos países viveram uma piora na sua distribuição de renda, né? Com isso, você tem, por exemplo, a ascensão dos BRICS, já pedindo uma reforma dos sistemas multilaterais, de organização, etc. Depois veio, né, como a gente sabe, depois mais tarde, a questão da crise da pandemia, né? Quando você tem a crise da pandemia, isso que já estava sendo discutido, qual é a questão das cadeias globais de valor, quer dizer, a questão da globalização. O Trump 1, né, o governo Trump 1, já levanta essa bandeira. Lembrar que no Trump 1 ele não fez isso de uma forma generalizada, mas ele elevou tarifas, ele fez de uma forma, a gente diz, discriminatória, ou seja, não era uma coisa generalizada para todos os países, nem para todos os setores, né? Mas claramente o Trump ali já tinha o discurso todo, né, que hoje ele acirrou em termos de que, olha, os Estados Unidos consideram que essa ordem internacional que foi inaugurada na Segunda Grande Guerra, que eles consideram que estava sendo custosa para ele. E um reflexo muito claro da dificuldade de você ter algum tipo de maior consenso em termos de como conduzir o comércio global é a dificuldade que você começa a ter, a partir já de 2003, na negociação da rodada de Doha, que é a negociação dentro da Organização Mundial de Comércio, né, que é o Sistema Multilateral de Comércio, que você teve o sucesso de criar a OMC em 1995 e logo depois você começa a perceber a dificuldade de avançar em negociações, né? Principalmente depois, quando você tem a ascensão da China em 2001. E aí você fica num limbo, porque várias negociações que são importantes, né, dado que o mundo foi mudando, a questão do comércio eletrônico, a questão de proteção de dados, vários temas, mesmo a questão do meio ambiente dentro do comércio, ficaram simplesmente, vamos dizer assim, nos bastidores, né? Então, países, né, os Estados Unidos foi, né, em termos dos países desenvolvidos, né, começa a questionar essa ordem e considerar que ela já não satisfaz os interesses americanos, né? Então, dentro desse cenário, os Estados Unidos, não, olha, eu vou começar agora, principalmente a partir do Trump, vou fazer a proteção como mecanismo de melhora das minhas posições. O Biden é um pouco diferente, né, quebra uma tradição um pouco também americana, instalando uma série de políticas industriais, financiamentos, subsídios, também como uma forma de restaurar a economia americana. O que é comum entre os dois é o discurso contra a China, né, que isso é uma coisa bipartidária nos Estados Unidos, né? Mas havia já esse momento. Esse Trump 2, o que ele faz é implementar em todos os campos, campo econômico, campo político, a ideia que os Estados Unidos considera que ele foi, a gente fala em paymaster, foi quem financiou a ordem internacional pós-Segunda Grande Guerra
e que esta ordem agora não está mais de acordo com os interesses americanos e o está penalizando. Né? Ô, A gente profe- sabe que esse debate, por exemplo, de desemprego não é uma coisa comum, uns acham que é tecnologia, outros acham que é migração, mas de forma geral, são esses os antecedentes para o que a gente está vivendo agora. Ou seja, o Trump é uma expressão de todas essas questões que eu estou comentando. E tem muito essa discussão, né? E é uma base eleitoral importante do Trump, esse blue collar worker, né? O cara ali da fábrica, da indústria, que vai perdendo seu emprego, porque você tem como se fosse um direcionamento de toda essa industrialização para a China como a grande fábrica do mundo, e esse desequilíbrio que gera, porque ela exporta muito e o mercado consumidor interno dela não dá conta de consumir ou consome menos, tem toda uma preocupação com previdência. Agora, o que me preocupa é quais serão os resultados, o resultado disso, porque basicamente a gente começa o Trump 2, em que os Estados Unidos têm uma taxa mais ou menos de 2,5% que cobra do resto do mundo, você chega a uma tarifa média de 17%, 18%, segundo as últimas contas, as últimas apreciações. O que isso vai provocar no resto do mundo? Isso é benéfico para os Estados Unidos ou é benéfico para a China? Porque naturalmente, Europa, mesmo o BRICS, pessoas, o país que eram aliados ou próximos aos Estados Unidos, talvez possam se mover, possam olhar para um outro lado do mundo, olhar para a Ásia, por exemplo. Que efeitos a senhora estima a partir dessa política? Tem como dar certo essa guerra comercial do Trump para os Estados Unidos? Dar certo para quem? Na primeira questão. Bom, você tem o primeiro cenário, né? Porque a gente está num mundo de imprevisibilidades e, né, que é muito difícil, né? Ninguém tem bola aqui. O economista não tem bola de cristal para saber com certeza o futuro. E num cenário de total imprevisibilidade é muito difícil, né? Mas a gente tem um cenário que essa política do Trump tende a acelerar também nos países, né, medidas de mais proteção, né, que aí você teria uma questão mais generalizada de políticas protecionistas, sem um cenário em que os países discutam minimamente as regras do comércio internacional, você teria um período de estagnação do comércio e aí sim uma severa crise e recessão mundial. Né? Esse seria um cenário. Porque lembrar que o comércio exige regra. O mercado financeiro mais ou menos se autorregula, ou se, enfim, já é mais globalizado. O comércio, você tem que saber, quando você exporta mercadoria, quando vai chegar no outro porto, quanto você está pagando de tarifa, senão fica impossível você fazer qualquer previsão. Né? Então, esse é o pior cenário. Um segundo cenário, né, vamos dizer, o meu cenário mais otimista, de alguma forma, para o mundo que eu estou falando, né, é que os Trump continua lá com a política dele e os países, não é que eles vão falar, todo mundo vai se jogar para a China, não é isso. É que os países tenham capacidade de, entre eles, fazerem acordos e manterem, vamos dizer, o sistema multilateral sem os Estados Unidos, mas que o sistema consiga fornecer minimamente um comércio, um sistema de regras equilibradas. Né? Por exemplo, no Brasil havia muita esperança, ainda há, que saia o acordo Mercosul-União Europeia. Isso seria uma sinalização importante, né? De que, olha, não estamos todos acuados, o tema não é só o tarifaço, temos outras questões importantes para desenvolver o comércio. Né? O Brasil está tentando também outros acordos, etc. Então, seria esse tipo de cenário onde você teria, então, que os países, né, e depende da extensão, consigam fazer mais acordos entre si, embora o mercado americano todo mundo vai tentar continuar negociando, mas mostra, olha, é possível haver cooperação internacional. Né? É lógico que esse não é um cenário bom para os... Acho que nenhum cenário é muito bom para os Estados Unidos, tá? Porque tem, né, vamos dizer que ele consiga obter todas as concessões que ele deseja. A gente sabe que isso tem um custo, né? Porque ser autossuficiente, né, querer produzir tudo, é você retroagir. Né? Então, quem vai acabar pesando mais é o bolso do próprio americano, Sim. que provavelmente, né, não vai ter o padrão de vida que tinha, etc. Então, quer dizer, eu penso mais também no cenário global, o cenário mais possível para o mundo, que seria o melhor. Né? Eu acho que para os Estados Unidos é difícil imaginar um cenário positivo, a não ser que o Trump esteja a fim de acirrar, né, os seus embates econômicos, politicamente, e ser realmente reaviver como fosse a ideia de um império colonial americano. Né? Direcionando o nosso olhar
Direcionando o nosso olhar para o Brasil, professor, e falando um pouco sobre os efeitos tarifaços, normalmente a gente olha, macroeconomicamente não vai ser tão ruim assim, 0,1%, 0,2% do PIB, mas a gente sabe que para setores específicos vai ser muito ruim, sim. Pequenas e médias empresas podem ter que demitir, algumas como a indústria moveleira, de madeira, de máquinas e equipamentos, vai ter muita dificuldade de redirecionar esse comércio. E ainda tem a questão, que eu até apontei na minha abertura, desse valor meio intangível que tem a relação bilateral entre os dois países, histórica, de 200 anos. Como é que a senhora estima os efeitos do que está acontecendo hoje, do ponto de vista diplomático e econômico, entre Brasil e Estados Unidos? Você vai ter que ter, né, porque essa relação está muito centrada na questão do Trump, né? Você vai ter que ter, né, supondo, a gente vai ter as eleições do meio de ano, no ano que vem nos Estados Unidos, né, no Congresso, né, aí vai depender um pouco a resposta. Só para lembrar que a política de comércio exterior americana é prerrogativa do Congresso, né? O presidente delega, toma os seus dados como delegação. Então, é por isso que ele pediu aquela lei emergencial e o Congresso, como ele está, ele não fez nada, né? Então, imaginando, na era Trump, é difícil você imaginar que avance de uma forma positiva. Enquanto o Trump colocar a questão política como uma das prerrogativas para fazer negociação, é muito difícil o Brasil negociar, né? Quer dizer, até está se tentando uma área técnica, que é pela seção 301, é uma possibilidade, que na seção 301 não tem a questão política, né? E aí está sendo importante, né, falando das relações, quer dizer, a gente tem, né, as próprias várias associações americanas estão mandando, né, porque há cartas que você é uma audiência, você manda as cartas dos seus interesses. Então, a Associação de Café, como você comentou, a própria Associação Moveleira e outras estão enviando para o STR, né, que é o representante comercial, mostrando qual a importância, né, até de carne, né, que é importante também, né, a gente exporta uma carne de insumo para os Estados Unidos, né, como é importante as relações dos Estados Unidos com o Brasil nessa área econômica, né? Porque, então, isso eu acho que isso você não quebrou, né? Isso continua, né? No âmbito político, aí é uma questão de quem está no governo, né? E aí é a questão da diplomacia, porque aí é a questão do governo americano atualmente tem essa posição, né? Se não for o Trump, a gente não sabe, né, depois quem vai ser o presidente, lógico que você tem o espaço para reconstituir isso, você fez isso, né? O Trump 1, né, estava ali o Trump, depois teve o Bolsonaro, enfim, você teve ali uma ligação forte, ficaram com medo da questão da China, mas você conseguiu resolver o assunto, eu acho que isso você resolve, tá? Lógico, se você mantém isso, se continua, seja o novo governo americano, mantém essa mesma posição, aí fica impossível, aí estremece. Quer dizer, no momento, o problema é que os canais diplomáticos estão mais ou menos paralisados. Né? Essa que é a grande dificuldade. Agora, os interesses econômicos, eles continuam presentes, né? E continuam agora se manifestando de uma forma mais clara, né? Não vamos ser já ingênuos, as isenções que se conseguiu com o tarifaço foram, muito delas, interesse dos próprios setores americanos, né? Que pressionam e falam, olha, espera aí, vai até certo ponto, porque aqui você está prejudicando o meu interesse, né? E o Trump, ele também precisa, né, do apoio, né, do grande capital, o apoio, enfim, dos setores econômicos para se manter no poder, né? Quando sempre tem uma ameaça maior, ele tem sabido recuar, né? Então, eu acho que o cenário agora é ruim, certamente vai piorar, né, com a questão do julgamento do Bolsonaro. Imagino que, dependendo, ele pode querer, né, anunciar ou, enfim, tensionar mais ainda essa relação, mas, ao longo do tempo, eu acho que um pouco de bom senso, né, impulsionado pelos interesses dos setores americanos, vai começar a aparecer. Professor, a gente tem acompanhado muito nesse sentido, até o resultado político positivo que o governo Lula tem colhido desse estresse, né, na relação com os Estados Unidos. As pesquisas dessa semana apontaram uma recuperação da popularidade do Lula, ele normalmente como candidato muito competitivo em 2026, se distanciando dos outros da direita. Quando a gente olha para a economia, uma parte disso se deve também à redução da inflação, dos preços dos alimentos. Não a redução, né? Ela está caminhando, assim, digamos, em passos mais lentos, um pouquinho está longe da meta, mas está subindo menos.
Quando a senhora olha para a economia brasileira, esse é um alívio conjuntural, é localizado, é pontual? A gente tem problemas, por exemplo, fiscais ali na frente? Ou tem em voga também uma mudança mais estrutural positiva para a economia brasileira? Como é que a senhora enxerga o horizonte próximo? Tá. Não, eu acho que aí a gente está mais numa questão pontual, né? Se você, por exemplo, cenário um, se você, todos os indicadores são de menor crescimento da economia mundial, né? Isso afeta, obviamente, a economia brasileira, né? Lembra que os Estados Unidos ainda está em negociação com a China, né? No Trump 1, ele fez o acordo com a China se comprometer a comprar mais soja americana, né? Vocês devem ter lido, já está tendo pressão dos produtores de soja para também se fazer isso, Sim. né? Que seria péssimo para o Brasil, né? Então, isso seria um ponto de interrogação, né? Não é muito claro, né? Depois, o tema, né? Quando a gente chegar no ano que vem, a gente sabe que no Brasil, ainda mais se for uma, que provavelmente vai ser, né, uma campanha polarizada, isso sempre leva a risco, né? Os mercados ficam mais agitados, o câmbio tende a subir, né? Isso pode ter reflexos na taxa de juros, né? Isso vai depender muito qual é a resposta, inclusive agora, do Banco Central americano, se vai ser possível dar um alívio, se tiver mais pressão inflacionária americana começando a aparecer, se eles vão ter que elevar os juros, aí vai elevar os juros no Brasil. Então, eu diria que, por enquanto, do ponto de vista econômico, é uma coisa mais pontual nesse momento, e temos cenários possíveis também para o ano que vem, né? De o que vai acontecer nos Estados Unidos, se a inflação deles aumenta, eles vão querer, não vão reduzir juros, isso vai inflacionar aqui, você tem um problema fiscal, então não diria que é hora da gente sentar e pensar que está no céu de brigadeiro, porque não estamos.